E chegamos ao vídeo que mais provavelmente contém o real motivo para o desabamento do edifício 41. Apesar de não termos uma notícia, é um relatório que explica o que aconteceu ainda. Eu sou o Engenheiro Oliveira e hoje vamos falar sobre os motivos que se enquadram na fase pós-construção, ou seja, após ocupação e uso do edifício pelos utentes. Bom, considerando que as fases anteriores foram executadas perfeitamente, geralmente começou uma nova fase na vida do edifício, que é passar pelo processo de desgaste natural generalizado, isto é, pelo uso do edifício e tudo o que ele inclui por parte dos utentes. E isto leva-nos ao ponto número 1, que é manutenção, que pode ser preventiva ou corretiva. Preventiva, que é aquela que serve para prevenir algo de acontecer, e corretiva, que é aquela que serve para corrigir algo que já aconteceu. Ambas das quais servem para prolongar a vida útil do edifício, corrigindo aquelas questões, aquelas coisinhas que forem aparecendo, isto fruto daquilo que é o uso constante do edifício, corrigindo-as antes que o seu problema se aprofunde e afete outras áreas que inicialmente não estavam relacionadas. Ponto número 2. É muito comum encontrar situações em que, depois de construídos, edifícios sofrem alterações não fiscalizadas. Alterações que podem comprometer a estrutura, isto pela remoção ou demolição total ou parcial de um elemento-chave, ou a adição de cargas pela construção ou a incorporação de um elemento novo na estrutura, chegando até mesmo à alteração do uso pretendido inicialmente, por exemplo, de uma residência para uma loja. Essas alterações têm implicações diretas naquilo que é o desempenho da estrutura e não só, o desempenho das redes técnicas também do edifício. Ponto número 3. Na verdade, não há um ponto número 3. Não há um número específico. Depois de ocupado, uma infinidade de situações podem levar ao desabamento de um edifício. Quase todas elas podem se enquadrar nos conceitos de engenharia de nome estado de limite de serviço e estado de limite último. Sendo o estado de limite de serviço aquele que tem a ver diretamente com a ocupação do usuário, tem a ver com a utilização do ambiente, do edifício como um todo pelo usuário, tem a ver com situações de anomalias estéticas, situações de vibrações, de movimentos, deformações na estrutura como um todo ou parcialmente. Coisas podem ser resolvidas com manutenção preventiva ou corretiva. E o estado limite último, que é quando o edifício está nas últimas páginas, que é quando uma deformação passa para uma ruptura, quando há instabilidade no edifício, quando há perca de integridade física de um edifício ou de uma parte do edifício, geralmente situações que levam para demolição parcial, desabamento parcial ou total do edifício. E, nota aqui, estes dois conceitos geralmente resumem situações de caráter evolutivo, coisas que começam de uma forma e acabam de outra forma. Então, é importante termos o histórico das manutenções, das obras, das alterações feitas nos edifícios para podermos saber como começou, como está e poder prever como estará se as condições não melhorarem. Então, estes são os possíveis motivos para desabamento do edifício 41 que se enquadram na fase pós-construção, ou seja, na fase depois da ocupação do edifício e utilização pelos seus utentes. Comenta aí o que achaste e se achas que eu não esqueci de algum, deixa também nos comentários. Até a próxima.